ressonância daquilo que ele lê e se pode entender naquilo que ele escreve, naquilo que flui de sua voz. E a essência da sua dignidade estampa-se na sua assinatura, ou no seu caráter denunciando a sua índole. A dignidade vai muito além de uma simples filosofia impetrada na sociedade. Ela tem que ser intrínseca no âmago do ser humano e emanar ininterruptamente, fazendo com que a sua índole seja um espelho a se contemplar. Quando declarei que a essência de uma dignidade está na assinatura do homem, deve-se ao fato de que uma assinatura torna emblemático o seu testemunho. E um testemunho objeto se expressa na assinatura daquele que a conhece. E isso independe de status, de nível social, religioso ou mesmo cultural. Existem simplórias digitais que, imprimidas em um papel, sobrepujam as assinaturas dos mais ilustres eruditos. Também existem homens que muitos levantam a cabeça para contemplá-los em sua efêmera empáfia, mas na verdade eles não passam de uma escória e vivem apenas das aparências. A verdadeira sabedoria não se manifesta pela imposição unilateral, mas na capacidade de se fazer entender, outorgando sempre o bom senso, tendo como princípio básico a honra e o bom diálogo. Se alguém cuida de ser alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O meu mundo é o meu universo cujas fronteiras virtuais se estendem além da minha imaginação, mas que na realidade não passa de uma palavra de apenas 4 sílabas, ou seja, subjetivo. Busco fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. E não trago o desejo de ser mais um sectário, fundamentalista. E o que é pior, devido ao fato de ser um leigo ao que tange, por exemplo, a teologia, já que nunca estive em um seminário para um aprendizado pedagógico, a verdade é que a falta de um conhecimento mais profundo das questões técnicas teológicas poderia germinar um verdadeiro pedantismo. A sociedade está tão carente de verdadeiros referenciais que não sejam mercenários, egocêntricos e presunçosos. Por isso é que às vezes nós avaliamos as questões de forma prosaica e acabamos por cometer certos equívocos. A minha intenção não é de denegrir a quem quer que seja, mas de polarizar, reverberar o evangelho sem que haja este capitalismo humanista tão terrível, hedonista, a qual se desgambou, e sem esta apostasia que não confronta as pessoas com o seu próprio erro. Se não vigiarmos, portanto, o amor a Jesus Cristo, acabamos tal qual como Calvino, ou seja, condenando os nossos Miguel Servetes, ou mesmo presunçosamente lançando à fogueira todo aquele que discorda do nosso ponto de vista. Vivo a utopia de suspirar por uma filosofia isenta de interesses dúbios, onde acima de tudo, com toda intensidade no coração, introjetam em si mesmo o propósito magno de salvaguardar a doutrina das Sagradas Escrituras, sem que haja eufemismos ou mesmo heresias. Não adianta eu querer, sem uma razão específica, criar outra religião, e nem mesmo atacar nominalmente a todo aquele que lidera a sua, ainda que seja renitente ao que se refere a uma doutrina mais elibada, uma doutrina mais cônscia. Sei que muitos abusam do direito que nunca tiveram, porém, todavia, mais prudente é ansiar pela verdade, apontar essa verdade e por ela dar a vida se necessário for.
pois nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E ainda que leigo, me baseio sempre na velha máxima por mim criada. Eu não preciso ser um astrônomo para compreender que o Sol não passa de uma simples estrela perdida entre tantas outras que vemos brilhar no cosmos. Dizer que devido à distância muitas delas nem mais existem. E o que me reporta a tantos líderes que brilham sobre as luzes da ribalta, mas, infelizmente, bom, eu não critico pessoas, mas avalio comportamentos. Por isso, construo a minha obra buscando colocá-la bem nivelada no prumo e esquadrejada, ao ser, para que esta, ao ser comparada com outras, aquela que estiver mais ilibada, com certeza sobressairá. No fundo, sou apenas alguém que acredita que, com certeza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são intrínsecos como também são intrínsecos a quem os permite. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.